Oiê, bora falar de Bíblia, gente. Bíblia na veia, sabedoria de Deus entrando dentro de nós e gerando coisas poderosas todos os dias. E o assunto de hoje é criação de filhos. Pensa num assunto fenomenal, pensa numa coisa importante, no trabalho mais importante que a gente pode fazer como mulher, se a gente é mãe, não tem trabalho maior, não, do que criar filhos. E eu sei que dá um trabalhão. Eu tenho dois, um de 25, uma de 25 e um de 23. E vou te falar, talvez se eu voltasse no tempo eu faria muita coisa diferente, mas já aproveito para te dizer que eu não fico me recriminando, não. Porque na maturidade que eu tinha para criar cada um deles, em cada uma das fases que eles passaram, eu fiz o meu melhor. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É claro que depois que a gente cresce em sabedoria, a gente olha para trás e diz: meu Deus, quanta tolice em tanta coisa. Mas segue o fluxo. Vamos falar um pouquinho sobre a sabedoria de Deus. Eu quero começar com você em Provérbios 4, porque é muito interessante. Talvez você, como eu, pense assim: como foi que Salomão se tornou um homem tão sábio? Você já fez essa pergunta? Você sabia que tem uma resposta sobre isso aqui em Provérbios 4? Olha só como é legal isso daqui, porque quem está falando é Salomão. Em Provérbios 4, no capítulo 3, ele diz assim: eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Olha só que legal. Imagina, Salomão está dizendo aqui, olha, eu me lembro de quando meu pai me ensinava, eu me lembro de que quando eu estava com meu pai e com a minha mãe, eu ficava ouvindo meu pai dizer: ei, busca sabedoria, menino, busca sabedoria. No restante desse capítulo aqui, ele vai dizer para comprar mesmo a sabedoria. No verso 7, eu amo esse texto, porque o verso 7, para mim, ele resume todo o livro de Provérbios, que ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Guarda isso. A sabedoria é a coisa principal. Que chocante isso. E Davi dizia para ele: meu filho, busca sabedoria. Meu filho, compra a sabedoria com tudo que você possui. Paga o preço da sabedoria, porque não vem de graça, não. Sabedoria vai exigir estudo, sabedoria vai exigir mentores, sabedoria vai exigir dedicação, sabedoria vai exigir energia, sabedoria vai exigir foco. Sem foco, você não vai se transformar em uma pessoa sábia. E sabedoria vai exigir muito disso daqui, ó. Bíblia na veia, todo dia. Relacionamento com Deus, não a Bíblia como uma palavra, como letra, né? Como está escrito em 1 Coríntios, a letra mata, ou em 2 Coríntios, está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Graças a Deus, nós temos o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. E esse Espírito habitando dentro de nós é o que nos torna sábio, porque sabedoria é relacionamento com o Espírito Santo. Mas voltemos para a criação de filhos. Olha só. Davi inculcou na vida de Salomão esse desejo por sabedoria. Salomão tem uma experiência com Deus. Ele vai ser visitado por Deus de noite. Né? Parecia um sonho, mas era uma visitação de Deus. E Deus diz para ele: meu filho, o que, que você quer? Diz o que você quer que eu vou te conceder. E Salomão diz: eu quero sabedoria para governar o seu povo. Aí Deus diz: olha, por que você não me pediu riqueza? Por que você não me pediu poder? Você vai levar tudo. Porque junto com a sabedoria vem tudo. Está escrito que na mão direita da sabedoria tem longevidade, na mão esquerda tem riqueza e honra. A sabedoria vai te elevar. A sabedoria vai fazer a sua opinião ser considerada, a sua palavra ser ouvida, a sua voz ser ouvida. A sabedoria vai fazer as portas se abrirem para você, vai fazer os seus caminhos serem mais certos e mais tranquilos. Gente, a sabedoria traz muita coisa, traz riqueza. Sabedoria é isso que a gente deveria perseguir. Foi isso que Davi disse para Salomão. Quando Davi criou Salomão, ele não fazia ideia de que ele estava criando a pessoa mais sábia da antiga aliança. Porque está escrito que não houve ninguém tão sábio quanto Salomão até que Jesus chegou. E hoje nós sabemos que nós podemos mais que Salomão porque a gente é habitado pelo Espírito de sabedoria, né? Deus habita dentro de nós. Então nós temos uma possibilidade, uma capacidade que Salomão não tinha na sua época. Mas Davi não sabia que estava criando o homem mais sábio da antiga aliança.
Eunice não sabia que ela estava criando o pastor da igreja de Éfeso. Ana não sabia, quando pediu a Deus um filho, que ela estava criando, né? Por pouco tempo. Você sabe que Samuel ficou com Ana provavelmente só até os primeiros 4 anos de vida, porque só ficou com ele até que ele fosse desmamado. Mas ela deu à luz ao grande profeta da antiga aliança. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que Samuel falou caiu por terra, né? Deus respaldava a voz do menino chamado Samuel. É claro que a mãe dele não sabia que ele seria o grande profeta, e nós, como mães, normalmente a gente não sabe o que será desse menino daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Os nossos desejos para ele são os melhores. Mas a gente não faz ideia de se a gente está criando um presidente da República ou se a gente está criando um professor ou um médico. Agora, a gente precisa entender que Deus nos deu filhos para que nós incutíssemos nele isso que Davi incutiu, esse desejo, essa consciência de sabedoria. Eu gosto muito aqui desse texto, porque mais para frente está dizendo assim: no caminho da sabedoria eu te fiz andar. Isso se conecta com o final do livro de Provérbios, quando Salomão diz assim, olha, que ensina o menino no caminho, e ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar. Davi já disse, no caminho da sabedoria eu te fiz andar. Quer dizer, nós pais temos uma responsabilidade muito grande de transmitir valores para os meninos, de transmitir para essas pessoas, né, essas grandes pessoas do futuro, os valores de Deus para eles. Olha, criar filhos é o trabalho mais importante que a gente pode fazer para Deus. E ele é um trabalho muito breve. Provavelmente a gente fica com os nossos filhos normalmente até os 20, até os 24, até os 25. Eu sei que isso pra gente, quando eles chegam aos 25, como a minha chegou, a gente olha para trás e diz, meu Deus, passou muito rápido, foi muito breve, eu nem vi esse tempo passar. Pois é assim que funciona. A gente deveria levar isso muito a sério e pensar que isso é um grande privilégio. É um privilégio muito grande ter filhos, é um privilégio muito grande poder conviver com uma pessoa que lá na frente vai nos dar tanto prazer. Eu gosto de dizer que se você criar bem um filho, ele volta trazendo recompensas. Entretanto, se você criar mal um filho, se você não se importar ou não tentar fazer um bom trabalho, se você não criar nesse caminho da palavra, vai ter muita dor de cabeça pela frente. Eu gosto de uma frase, eu não sei de quem é de um presidente americano que diz que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Nós estamos preparando as próximas gerações e isso vai demandar de nós muito trabalho, mas demanda de nós, sobretudo, um bom exemplo. Os nossos filhos reproduzirão o nosso exemplo de muitas maneiras, mesmo sem querer. Eu me lembro que quando eu era adolescente, às vezes naquele tempo revoltadinha que todo mundo teve, né? Eu dizia, eu nunca vou fazer isso. Quando eu for criar meus filhos, eu vou ser completamente diferente da minha mãe, completamente diferente do meu pai. E depois, quando eu me tornei mãe, eu compreendi, falei, meu Deus, que mãe sensacional foi a minha mãe, que pai sensacional foi o meu pai, eu vou fazer tudo igualzinho, porque se deu certo comigo, se deu certo com os meus irmãos, vai dar certo com os meus filhos também. Sabe, pais transmitem valores, pais incutem hábitos na vida dos filhos, pais ensinam, pais formam. É nossa obrigação, sobretudo, nós sermos um exemplo para eles, porque mais forte do que aquilo que a gente fala é o exemplo que a gente transmite. Quer filhos sábios, cresça em sabedoria. Sabe, nós pais, nós somos a plataforma. É a partir daí que os nossos filhos vão. Então eu quero erguer a minha plataforma o mais alto possível para que eles já comecem de um lugar privilegiado. Sabe, pais transmitem legado ou pais transmitem herança. Tem tanto pai ocupado em deixar uma herança, em deixar uma riqueza em dinheiro, sabe? Mas muito mais do que uma riqueza em dinheiro, a gente tem um legado, a gente tem uma história de vida, a gente tem uma missão para transmitir aos nossos filhos. Nós deveríamos nos interessar
por quem os nossos filhos vão se tornar, que sejam homem e mulher da palavra, que sejam cheios do Espírito. Keila, como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Como é que eu posso ser uma mãe sábia que transmite bons valores? Comece por ser. A primeira coisa é ser. Nenhum de nós é perfeito. Eu não sou perfeita como mãe, você não é perfeita como mãe, mas esse lugar em Deus, buscar a sabedoria de Deus e desenvolver a nossa intimidade com Deus, é o que vai fazer com que nós sejamos os pais que os nossos filhos precisam. No lugar secreto é onde Deus resolve tantas coisas na nossa vida. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando a minha filha estava ficando complicadinha, né, dificinha, e um dia eu estava orando e derramando isso diante de Deus, dizendo: Deus, eu não estou tendo sabedoria, eu não estou sabendo como agir com ela anda meio brava, anda meio descontente, e eu, por outro lado, nervosa, irritada, e me ensina, me diga, sabe, muitos problemas da vida dos seus filhos, você vai resolver na oração. E como é que Deus responde? Que eu não consigo ouvir Deus falar. Pois eu vou te dar uma dica. Deus tem muitas maneiras de falar. Deus fala pela sua palavra. Deus fala numa mensagem do pastor da sua igreja. De repente, salta uma frase ali e você diz: nossa, a minha resposta. Deus fala em outdoor, porque eu já ouvi Deus falar em outdoor. Deus pode falar de muitas maneiras. Se você quiser ouvir, Deus vai falar. Porque Deus ama dar instruções. E nesse assunto em específico, que é a criação de filhos, Deus tem todo interesse em te informar, em te ensinar, e em te fazer compreender o que você precisa compreender, porque afinal de contas não estamos tratando de coisa, não, estamos tratando de filhos que antes de serem seus são de Deus. Os filhos são um presente de Deus para você. E levar isso diante de Deus, dizer: pai, olha, o Senhor disse que eu não crio filhos para calamidade, eu não estou sendo sábia, me ajuda. Voltando à minha história aí, a minha filha estava um pouco dificinha e eu fui orar e Deus disse: dobre a quantidade de amor. Faça com que ela se sinta amada. Como foi que eu dobrei a quantidade de amor? Descobrindo como é que a minha filha se sentia amada. E como é que ela se sente amada? Ela gosta de tempo de qualidade. Então, bora pro cinema, bora tomar um sorvete, vamos comigo na padaria, vamos comigo no supermercado, né? Estar mais presente na vida dela. Como é que o seu filho se sente amado? Isso é o básico. Como é que o seu filho se sente amado? Existem 5 maneiras da pessoa se sentir amada. Toque físico, tem menino que gosta de abraço, gosta de aperto. Tem palavras de encorajamento, é dizer para ele: meu filho, você é sábio, meu filho, você pode. Não estou entendendo, menino, você chega com uma nota dessa, você é um menino tão inteligente, o que aconteceu? Você pode muito mais do que isso que está escrito aqui nesse boletim, menino, presta atenção, né? Palavras de encorajamento, presentes, olha, trouxe um chocolate para você. Ei, filhota, lembrei de você, olha só o que eu trouxe aqui, olha esse anelzinho que eu trouxe para você. Presentes, tempo de qualidade, que é o estar junto, sentar para assistir um filme, né? Eu e minha filha temos os mesmos hobbies, a gente ama ler, então a gente frequentemente está sentado uma de frente para a outra, caladinha, mas estamos ali lendo. Então, tempo de qualidade ou serviço. Olha, eu fiz uma comidinha para você. Olha, meu filho, eu fiz isso para você. Minha filha, eu fiz isso para você. Sabe, esse envolvimento com os filhos, eu sei que às vezes dá muito trabalho, é muito cansativo. E nesse mundo agitado em que a gente vive, que a gente trabalha tanto e corre tanto, e é tudo tão longe, o trânsito é tão rápido, e às vezes é tão pesado. Eu sei que às vezes isso é complicado, mas não existe serviço mais precioso. Imagina a alegria de Davi. Ele não viu, mas se ele soubesse que aquele homem sábio, aquele grande homem, era o filho dele. Imagina a alegria de Eunice de dizer: quem é seu filho? É o pastor da igreja de Éfeso. Se você não sabe, era uma das maiores igrejas, né, lá do Novo Testamento. Imagina a alegria de Ana de dizer: quem é seu filho? Meu filho é Samuel, o grande profeta. Mais do que investirmos em nós mesmos, nas nossas vidas, é importante investir na nossa vida sim, para que a gente possa elevar a plataforma como eu te falei. Mas olha, o prazer é dobrado. Quando a gente olha para eles e os vê indo mais longe, mais alto, mais rápido, mais acertado do que a gente foi. Sabe, nós como pais, ou nós estamos legando um bônus para a próxima geração, ou nós estamos deixando um ônus.
ou nós estamos construindo um legado, ou nós estamos deixando uma lacuna. E eu acho que tanto você quanto eu não queremos deixar uma lacuna, nós queremos deixar um legado poderoso nessa terra. E esse legado poderoso vai muito além do meu nome. Que o nome deles seja conhecido e que a próxima geração que passou por mim, que tem passado por mim, seja muito melhor do que a minha geração. O meu desejo é chegar diante de Deus e ouvi-lo dizer: serva boa e fiel. Foste fiel com os teus filhos, entra na minha recompensa. Você cuidou bem dos meus filhos, Keila. E agora, aqui tem a sua recompensa. Viva por isso. Lute por isso. Que as primeiras pessoas a serem servidas na sua vida sejam os da sua casa. Que as pessoas que você seja mais interessado ou mais interessada em servir sejam as pessoas de dentro da sua casa. No final da vida, não importa tanto os amigos que a gente fez, sabe quem a gente quer pertinho? Os de dentro de casa. É o nome deles que a gente chama. Que você viva hoje nessa consciência. Para aí agora um pouquinho, sabe? Manda um recadinho, diga que os ama, compre uma balinha, leve para eles, compre um chocolate, sabe? Faça um almoço gostoso para sua família. Aproveita o tempo. Se você tem filhos dentro de casa, aproveita, porque passa muito rápido. A gente continua por aqui conversando sobre sabedoria de Deus. Meu nome é Keila Vilas Boas. Você me acha lá no Instagram. Todo dia tem um carrossel para você lá de coisas de Bíblia. Keila.vilasboas. Me segue aqui no canal, deixa o seu like. Tem algum assunto que você quer me ouvir falar? Coloca aqui, porque esse é o lugar da gente crescer em Deus. Beijo, bom demais estar com você aqui.